Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de setembro de 2018. Bolsonaro volta a posar com criança fazendo sinal de arma. Um dia após ser criticado por estar ensinando uma criança a imitar uma arma com as mãos, o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro, PSL, apareceu na manhã deste sábado em evento público posando com uma criança no colo, fazendo o sinal de uma arma. Jair Bolsonaro participou de um evento com militares no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio, onde aproveitou para criticar a decisão do pré-candidato Geraldo Alckmin PSDB se aliar com o Centrão, bloco formado por PP, PRB, DEM, SD e PR. Na quinta, o pré-candidato publicou um vídeo gravado em Goiânia em que ensina uma menina a fazer o gesto de uma arma com as mãos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, inclusive entre outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Na ocasião, ele foi criticado por outros presidenciáveis como Marina Silva Rede Manuela Dávila PCdoB. Marina afirmou ter ficado estarrecida com a situação, enquanto Manuela chamou o pré-candidato de inominável e qualificou a imagem como violenta. O retrato social parece estar mais violento que nunca. Desde a violência infantil nos lares, a violência doméstica sobre mulheres, violência nas escolas, gangues, assaltos, violência entre países, violência social generalizada, terrorismo, enfim, tudo parece apontar para estarmos a viver num autêntico barril de pólvora, numa espécie de guerra não declarada, sempre à espera do primeiro estilhaço. Todos são unânimes que este cenário não pode continuar, todos nos sentimos inseguros, a mídia destacam apenas o mal, na ânsia do dinheiro fácil, sanguinolento, rematando para o lixo notícias que apontem no sentido do bem, no sentido da paz. E agora temos candidatos como Bolsonaro que incentivam a violência. Mudemos de cenário. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 9, Allan Kardec afirma que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera, e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Hak era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade, para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo ódio e animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros.
Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus. Quando falamos de violência, precisamos entender os processos que a causam. Entendendo as causas, podemos estudá-las para vencê-las. Analisando a pergunta N. 913 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Já dissemos várias vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Conforme a resposta dos espíritos, do egoísmo surgem os vícios que impedem a nossa libertação dos vícios morais. O egoísmo e o orgulho impedem de observarmos as necessidades do próximo. É a causa da violência em toda a história da humanidade, a grande preocupação dos grandes filósofos que sempre pensaram a respeito de como evitarmos as paixões que degradam o homem. O homem sempre venceu o outro pela violência por conta do egoísmo, de sempre querer vencer e querer mais para si. Vamos analisar a pergunta N. 743 do Livro dos Espíritos. A causa que leva o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é o estado normal. No estado de natureza, o que predomina no homem é o instinto, desta forma ele não desenvolveu valores morais e éticos. No decorrer da sua evolução ele desenvolve os valores, entende a necessidade de prosseguir sua evolução e de pacificar sua consciência, porque é de essência divina, portanto, o seu destino impulsiona a perfeição. As causas que levam à violência são variadas: estágio evolutivo, predominância material, vícios morais, orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, despotismo, educação deficitária, desamor, conflito interior do ser, autoviolência, conflitos sociais, discriminação, preconceito, violência, conflitos religiosos, intolerância, preconceito, violência social, conflitos culturais, preconceito, intolerância, violência, conflitos políticos, greves, revoltas, corrupção, revoluções, violência, agressividade, raiva, ódio, violência e obsessões. Fazemos parte de uma grande família e tudo que envolve a sociedade é responsabilidade de todos. A nossa obrigação é educar para espiritualizar. Somente através da educação podemos construir um mundo melhor. É através da família que temos a oportunidade de fazer a nossa parte. O lar é o reencontro de almas, de afetos e desafetos do passado, logo cabe aos pais educar seus filhos com amor. Uma educação com a energia do amor, impondo limites. O espírito, ao reencarnar, traz sua bagagem milenar de acertos e desacertos. Aos pais é conferida a responsabilidade de educá-los,
verificando suas boas ou más inclinações e corrigi-las, direcionando-os para o caminho do bem, do amor e da paz. Uma educação deficitária e castradora acarreta transtornos da personalidade, agravando se ele for um espírito rebelde ou belicoso. O mesmo acontece com uma educação superprotetora, que facilitará a acomodação nos seus desvios do passado, agravando a sua situação no presente. Quando não corrigimos os desvios dos filhos protegendo-os exageradamente, estamos sendo omissos, estimulando seus vícios do passado, inclusive facilitando a tendência à violência se ele não a venceu no passado e facilitando as obsessões com espíritos do passado. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.